Olá, queridos ouvintes, meu nome é irmão André Salles e está começando mais um devocional Temor e Tremor. Seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar e já de momento eu peço para você deixar o seu like, compartilhar e nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Que Deus possa nos conceder uma manhã abençoada de meditação na sua palavra, para que nós possamos alimentar a alma, o espírito e assim continuar firme na vontade de Deus. Queridos irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio e prosseguiu. Sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Verso 6. Quando, porém, estava ao caminho já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, do céu, brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Versículo 11. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. Esta é a palavra do Senhor. Oremos, queridos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. E te pedimos, ilumina nosso coração, nossa mente, meu Deus, para que nós possamos entendê-la, aplicá-la, praticá-la, Pai. E ser um construtor sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. É que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui, no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, a apresentação do discurso de Paulo a favor de sua defesa. A acusação contra Paulo ela é semelhante à que foram formuladas contra Estevão. Você se lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Que acusação foi essa? A acusação de falar contra Deus, contra a lei, contra o templo. Mas só que Estevão se defendeu contando a história de Israel, para mostrar que as acusações dele não tinham fundamento nenhum. Paulo, ao contrário, usa aqui a própria história para provar a genuidade de suas raízes e a devoção que ele tinha ao Senhor Jesus. Agora entenda uma coisa. Paulo aqui não vai auto-inocentar. Não é isso. O que Paulo vai fazer é ao contrário. Ele vai fazer uma referência à ordem divina que ele recebeu do próprio Jesus, para que então ele fosse e trabalhasse em meio ao povo gentil. Os judeus que apenas momentos antes aqui buscavam matar Paulo, agora o texto do verso 1 e 2 diz que eles param para ouvi-lo, e respeitosamente. Por quê? Olha como é que Paulo chama ele, irmãos e pais. Para a surpresa desse povo, aqui Paulo vai estabelecer uma comunicação com eles, não apenas para dirigir uma palavra em aramaico, como diz o texto, mas também
para mostrar o respeito que Paulo tem para com o povo judeu, chamando ele de irmãos e pais. Olha que coisa tremenda. Precisamos orar para Deus, para que Ele conceda essa sabedoria aqui de Paulo a nós também, queridos. O que é que Paulo faz aqui? Paulo então vai pedir aqui a multidão para se reunir, para ouvir a sua defesa. Lá no versículo 1 diz aí. E ao usar esse termo aqui, defesa, isso pode implicar que Paulo aqui vai transformar aqui a situação num caso de realmente um tribunal. Ou seja, ele vai aqui dar a sua defesa. Agora devemos entender que aqui o discurso do apóstolo aqui não é somente uma defesa perante o comandante romano, não. Mesmo ele sendo um prisioneiro, claro. Mas o discurso de Paulo aqui é a justificação do seu trabalho na presença do seu próprio povo, que é os judeus. Precisamos entender isso. O interessante do texto é que o texto fala que Paulo... Olha um ponto interessante. Que o Paulo fala na linguagem dos hebreus, ou seja, falou na linguagem deles, na linguagem da qual eles entendiam. Meus irmãos, às vezes nós pregamos a palavra de Deus, mas parece que estamos tão distante do povo que está nos ouvindo, sabe? Parece que a nossa linguagem não entra em contato com a linguagem do povo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, muitas das vezes nós temos uma multidão, um povo que nos ouve, que é sofredor. E muitas das vezes a nossa linguagem não tem e não alcança este povo. Por quê? Porque às vezes nós vivemos uma vida tão distante daquilo que aqueles da qual estão nos ouvindo. Por exemplo, Jesus, né? Olha que coisa interessante. Jesus, ele falava a linguagem do oprimido. Você percebe quando ele chega para a mulher samaritana, como ele ganha a mulher samaritana. É coisa tremenda. Um cego, um aleijado, um coxo, o enfermo lá de João capítulo 5. Então, queridos, muitas das vezes nós precisamos, meus irmãos, parar para refletir sobre isso aí. Sabe? Às vezes vivemos tão distante do Evangelho que queremos alcançar pessoas para o Evangelho, mas não vivemos o Evangelho na prática. Então Paulo aqui fala a linguagem dos hebreus, a linguagem do povo, para que eles possam entender. Outra coisa também aqui interessante é a criação de Paulo. Aqui nós vemos aqui, o verbo aqui criado, que é usado criado, né, que aparece aqui no versículo 3, dá a entender que se refere aqui a um treinamento mental e físico de uma criança. Ok? Então Paulo aqui ele é criado, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, criado nesta cidade. Olha a educação de Paulo aqui, ó. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós no dia de hoje. Olha aqui, ó. Paulo aqui menciona então o nome de Gamaliel e revela que ter se ensinado por ele, por esse renomado mestre da lei. E essas palavras de Paulo aqui, elas vão surtir efeito. Por quê? Porque os judeus vão ver como um fariseu e vão ver ele também como um especialista na lei de seus pais espirituais. Paulo aqui também vai falar da lei, como ele era perseguidor. Por quê? Porque era zeloso da lei. Paulo aqui fala aqui sobre o zelo que ele tinha antes da sua conversão, quando perseguia a igreja e pensava ele estar prestando serviço a Deus, meus irmãos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A gente tem que ter muito cuidado, queridos. Às vezes achamos que estamos prestando serviço a Deus, meu. E às vezes não estamos, mas talvez estejamos fazendo ao contrário. Estejamos barrando muito daqueles que querem chegar a Deus ou querem entrar no reino dos céus. Queridos, temos que ter muita sabedoria. Temos que pedir ao Espírito Santo muita iluminação a nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que nós nunca venhamos a ser um obstáculo para ninguém, um empecilho para ninguém. Pelo contrário, que venhamos, meus irmãos, a ser facilitadores de trajetórias, a ser instrumentos na mão de Deus. Aí agora aqui, no versículo 4 e 5, Paulo aqui vai falar da sua convenção e vai dizer o seguinte, no verso 5, o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conceito dos líderes religiosos. Ou seja, é como se Paulo dissesse, vocês me conhecem, vocês sabem o que eu fiz, sabem como eu era, vocês
todos são testemunhas de quem eu era. Olha que coisa tremenda, irmão. De quem eu era e daquilo que Deus fez na minha vida. Queridos, se nós vamos olhar para o passado, meus irmãos, não há lugar para ingratidão, porque grande tem sido o agir de Deus nas nossas vidas. Tem um pastor nosso aqui, amigo, que ele sempre diz, todo mundo é ex alguma coisa, né? E é verdade, todos nós somos ex alguma coisa. Por quê? Porque Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, Deus nos salvou, nos alcançou pela sua graça, e por isso devemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus é tão tremendo, tão glorioso, tão maravilhoso, que quando você está em Cristo, meu irmão, até o teu passado, em certo sentido, pode ter algo de bom. De que, irmão André? De ser usado como testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Porque tem muita gente que vive amargurada, sabe? E não consegue mais viver porque está amarrado ao passado. E Jesus, o Evangelho, tem poder para nos libertar do passado. Para que nós possamos então viver o presente, tendo a certeza que Deus tem um grande futuro para nós. Queridos irmãos, precisamos então se voltar para o Evangelho e arrependimento em fé. Paulo então no versículo 6 a 11 ele vai falar aqui então, relatar aqui a experiência que ele teve na sua conversão. Olha como é interessante, Paulo não procurava Jesus. Jesus é quem o procurava. Não foi Paulo que encontrou Jesus, foi Jesus que nos encontrou. Esse é o ministério de Jesus. É um ministério de resgate. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O ministério de Jesus é um ministério de resgate. Então ele veio para nos resgatar. Olha aqui, ó. Foi Jesus então, nós vemos aqui nesse texto que foi Jesus que tomou a iniciativa de buscar Paulo, de confrontá-lo, de salvá-lo. E isso aconteceu exatamente quando Paulo ia para Damasco. E Paulo ia para Damasco com, sabe, uma fera selvagem para prender e matar os cristãos. O que é que Jesus faz? Jesus o confronta, o encontra, o derruba ao chão, quebra a dureza do seu coração e Paulo então se converte. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer conosco, nos encontrar. Deus quer nos encontrar, queridos. Muitas das vezes estamos indo no direcionamento errado, sabe? Estamos sendo dirigidos, caminhando junto ao precipício, ao abismo. E Deus está à nossa procura, à nossa busca, mas tem muitos que estão a fugir do Senhor. A exemplo de Adão, quando Deus apareceu no jardim, ele se escondeu. Tem muita gente se escondendo de Deus. Queridos, não se esconda mais de Deus. Sabe? Não fuja mais do Senhor. Deixe Ele te encontrar. Deixe Ele te resgatar, te salvar, te sarar, te restaurar para a glória dEle, para o louvor do seu nome. O louvor do nome de Jesus. Deus quer quebrar os nossos corações, porque é ali, queridos, nos cacos entre os cacos, que Deus vai nos refazer de novo a origem, imagem e semelhança dele novamente. Ele vai nos reformular novamente, através da sua graça, através do seu poder, através da sua misericórdia. Então Paulo aqui se torna então cativo de Jesus. Olha que coisa interessante. Paulo achava que era liberto, mas era preso pelo pecado. Quando ele encontra Jesus, ele se torna cativo de Jesus. Mas aí sim, em Cristo, ele encontra a verdadeira liberdade. Sabe? Você encontrar em Cristo o verdadeiro propósito da vida. O verdadeiro sentido da vida. Fomos criados para a glória de Deus. Que você possa arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Salvador da sua vida. Deus te abençoe.